Angola, país em que soluções não trazem resoluções. Ontem, quando ia para casa, percebi que o mercado São Santos aqui no Ritondo, que anteriormente pensávamos que seria a Quechua, afinal continua na administração, sob responsabilidade da administração municipal de Malange. As pessoas foram finalmente colocadas para dentro e, pelo número de pessoas ou contingente populacional que nós víamos fora do mercado, presumíamos logo que aquele espaço, o mercado construído, seria insuficiente. E hoje, a caminho do trabalho, as minhas suspeitas foram confirmadas, porque já algumas vendedoras reclamavam como é que elas seriam todas alocadas dentro de um mercado tão pequeno se há tanta gente que vendia fora do mercado. Então, uma solução que não trouxe resoluções ou qualquer uma coisa que seja, né? É importante que procurou-se uma solução para melhorar a qualidade de venda dos vendedores informais, mas infelizmente isso não resolveu aqueles, ou não vai resolver aqueles que sejam os problemas do contingente populacional aí. Por uma outra solução que não vai trazer resoluções ou que não vai resolver verdadeiramente os problemas. Vi ontem na Rádio Essencial que o governo angolano pretende no próximo ano criar bancos alimentares, o que em teoria parece uma boa ideia, uma boa iniciativa, pois países como o Reino Unido também têm, mas há lá uma grande diferença. A diferença é que boa parte da população do Reino Unido é empregada, não passa necessidades que lhes levariam a recorrerem ao banco de alimentos, ao banco alimentar. Aliás, o recurso ao banco alimentar no Reino Unido dá vergonha, é sinônimo de preguiça, por isso é que as pessoas evitam lá ir. Já para a nossa realidade, em que nós vemos ou assistimos constantemente ao aumento do número de pessoas dependendo de contentores de lixo, e essas são aquelas pessoas que perderam a vergonha dadas necessidades e decidiram recorrer a este meio para subsistirem. Ainda há tantas outras pessoas que recorrem a outros meios ou simplesmente não têm o que comer, ou que independentemente de trabalharem, infelizmente o salário não compensa ou não permite que lhes atendam as suas necessidades de forma íntegra, a propina dos estudantes ou dos filhos, a alimentação, por aí fora. Então, um banco alimentar em Angola, pelo número de pessoas necessitadas que temos no país, vai ser um outro problema vai ser uma solução que na verdade vai gerar um outro problema, porque no final de contas o governo, se quiser realmente fazer disso sustentável, vai ter que investir um monte de dinheiro, porque terá muita gente recorrendo a esses bancos alimentares para se alimentarem. Não só aqueles que não tenham um emprego, mas também aqueles que tenham um emprego e infelizmente os empregos não lhes permitem atender às suas necessidades na íntegra, vão então perder a vergonha e vão recorrer aos bancos alimentares, já que um banco alimentar é muito diferente de um contentor de lixo, é algo muito mais digno. Dá vergonha no Reino Unido, porque é sinônimo de preguiça, mas aqui na nossa realidade, onde há muita gente desempregada, não vai sequer dar vergonha. Então, se calhar, ao se criar os bancos alimentares, pensou-se simplesmente, provavelmente, nas pessoas mais vulneráveis, aquelas que têm se exposto dia após dia, mas na verdade há aquelas pessoas também que vão ter a necessidade de recorrer a estes bancos, que não vêm se expondo dia após dia por causa da vergonha. Preferem elas conseguir ajuda de uma ou de outra forma, mas tendo lá banco alimentar, que é gratuito e para todo mundo, as pessoas não vão sentir vergonha, as pessoas vão recorrer a elas, e o que é sensato, o que é justo, porque se é de todos nós devemos nos beneficiar, todos nós que estejam nas condições de necessitados. Condições de necessitados nesse país há muita gente, poucas pessoas não estejam nas condições de necessitados que não teriam que recorrer aos bancos alimentares para que possam se alimentar. Aliás, eu tenho um exemplo das senhoras que trabalham lá em casa. Elas trabalham, têm um salário, mas infelizmente o que ganham não lhes permite atender as necessidades todas, porque têm filhos nas escolas, sobretudo escolas privadas, têm a necessidade de alimentação, e infelizmente algumas vezes adoecem também, e essas pessoas não vão deixar de recorrer ao banco alimentar. Eu não sei se em função dos resultados do censo avaliou-se ou se presumiu que, ou se conseguiu entender o número exato de pessoas que provavelmente recorreriam a este banco alimentar, ou simplesmente se vai se adotar essa medida para ver se vem a mitigar o problema de pessoas comendo nos contentores de lixo, morrendo por má nutrição, por falta de alimento, por aí fora. Mas eu vejo isso como mais um problema e não verdadeiramente uma solução. Para algumas pessoas vão dizer, não, nós somos críticos demais, não é ser crítico demais. O que é sensato fazer, e aquilo que eu defendo como sendo ajuda sustentável, é criar condições para que as pessoas possam autossustentar. E se há uma fonte de alimentação gratuita, aberta ao público,
toda a gente, mas absoluta, toda a gente que tenha condições de lá ir vai recorrer a estas fontes de alimentação. O que nós deveríamos ter, ou que eu peço enquanto ser humano, primeiro, vida, saúde e oportunidades, né, e emprego, porque assim eu me posso autossustentar. E é aquilo que algumas pessoas defendem, que o comunismo ou o socialismo gera preguiçosos e o capitalismo gera pessoas trabalhadoras e por aí fora, mas não vamos entrar muito nessa senda. Mas o facto é que com esses bancos alimentares nós vamos ver que o governo vai ter um alto custo para sustentar um alto contingente de pessoas. Aliás, em 2022 ou 2021 foi aplicada ou foi injetada a reserva estratégica alimentar e nós não vimos soluções que aquilo trouxe para a vida dos angolanos. A ideia era ainda baixar os produtos da cesta básica, ou seja, permitir que aquelas pessoas que tivessem poder de compra pudessem comprar ou melhorar o seu poder de compra porque os preços seriam baixos, mas isso não aconteceu. Agora imaginem um banco alimentar onde as pessoas terão que recorrer de forma gratuita para ter o que comer. E olhemos para a nossa realidade. Então, essa é uma solução, mas que não vai ser verdadeiramente uma solução, que não vai resolver os problemas que nós passamos.